perguntas agora, né, pessoal? Isso. Deixa eu ler aqui, então. Dá para soltar aí? Vou pegar aqui, peraí, rapidinho. Tá ali, já tá na tela, Ana, não? eu não sei como é que fala esse nome. Ana Arnes. Arnes é um sobrenome Peraí. lá do... Da onde? É do Paraná, por regra, mas o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era paranaense, foi o arcebispo de São Paulo, um grande brasileiro. Quem precisa de Google, né, gente? Então, pergunta pelo Twitter. E sobre a reforma agrária? Estou pedindo para você explicar a sua reforma agrária, ponto obscuro no qual jamais vi nas suas lives. Bom, de fato eu tenho talvez não conseguido dar ênfase proporcional a todos os assuntos, porque eu sou muito levado pelas urgências do Brasil. Mas veja, eu digo sempre, e isso eu posso garantir para você que está nas minhas lives, que o Brasil tem 3 agendas. Uma agenda do século XIX, que não foi cumprida, uma agenda do século XX, que não foi cumprida, e uma agenda do século XXI. Das outras oportunidades, eu falarei de novo da agenda do século XXI, é reformular todo o aparato educacional de ciência, tecnologia e cultural do Brasil para preparar a nossa nação para a economia do conhecimento, o mundo digital, e nós estamos perigosamente atrasados. A agenda do século XX é a agenda da indústria. O Brasil não pode abrir mão de destruir sua indústria como está acontecendo, já falei muito sobre isso. Mas a agenda do século XIX, a mais grave de todas, que não foi realizada, é a reforma agrária. E a reforma agrária agora não pode mais ser concebida, isso tudo está escrito nos meus documentos, com a concepção do minifúndio dos anos 50, ou seja, para cada família um pedaço de terra. Claro que nós temos que ter a lógica de para cada família um pedaço de terra, mas hoje em dia, com a questão da competição globalizada nos grandes mercados e também em alguns mercados que tem a ver com a nossa tradição rural, fundiária, o Brasil precisa fazer uma reforma agrária em outros moldes. Por exemplo, a reforma agrária agora não basta jogar uma família num pedaço de terra, mas tem que vir acompanhada de crédito, tem que vir acompanhada de assistência técnica e de inovação tecnológica, porque a explosão de produtividade que as tecnologias estão introduzindo, mesmo e especialmente no mundo rural, se o pequeno não tiver acesso a elas, ele não vai conseguir sobreviver. Muita reforma agrária que o Brasil já fez naquela concepção antiga, por exemplo, no Nordeste, as pessoas acabaram vendendo arame e foram embora porque falta a infraestrutura, falta a logística, o acesso a mercados, a capacitação para o trabalho e o associativismo para o ganho de escala. Portanto, acredite, eu tenho compromisso com isso. Ela deve ser feita de forma absolutamente rápida, profunda. E deixa eu dar um dado para você que eu também tenho repetido muito, porque é um instrumento de estimulação e financiamento da reforma agrária. Atenção, brasileiro, depois de 30 anos de petutucanismo, que é PT e PSDB, fazendo rigorosamente o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política, que deu centralidade à roubalheira como mecanismo de formação de maioria no Congresso, o Brasil hoje, o IPTU de um mês de São Paulo, escuta brasileiro, meu irmão, o IPTU de um mês em São Paulo é mais ou menos equivalente ao que o Brasil rural inteiro, os grandes latifúndios, pagam por ano de imposto territorial rural. Evidentemente que assim não é possível. João Guilherme pelo Twitter. Solta aí. Bora ali, tá ali, Temos certeza que você é o homem certo para descascar todos os abacaxis desta crise trágica que nosso país atravessa. Vamos mostrar isso ao Brasil. Obrigado, João. É isso que eu quero fazer, trazer para mim a responsabilidade de encarar os abacaxis todos. Só para vocês terem uma ideia, um dos grandes abacaxis que o Brasil tem, a política de preço da Petrobras, está pronto o projeto, como é que se resolve o problema, e é só uma questão política. Claro que a questão política aqui é que por detrás do interesse dessa política absolutamente espoliadora, exploradora da miséria do nosso povo, estão capitalistas muito selvagemente poderosos, com os quais os 2 líderes das pesquisas estão comprometidos até o gogó. Portanto, não adianta só ter a concepção técnica, é preciso que você estabeleça uma cumplicidade com o povo, por isso o debate é fundamental. O debate, volto a dizer, não é para a gente comparar personalidade, quem é capaz de fazer frase bonitinha, de lacrar, não, eu estou noutra. É que tudo que está errado no Brasil está errado para atender interesses muito poderosos. É que nem um tatu em cima de um toco. Se você achar é porque alguém botou, porque tatu não sobe em toco. Portanto, para resolver a parada, tecnicamente, os abacaxis todos serão esclarecidos. Porém, se o povo não vier em apoio a isso, qualquer um que tentar vai ser derrubado. Muito bem. Vamos ver, tem mais perguntas? Tem. Janaína Oliveira pelo Instagram. Quais são as suas propostas para uma reforma urbana? Olha aí, muito importante.
Todo ano tem enchentes e os políticos não fazem nada para arrumar. Alguns fazem. Para mudar. Alguns fazem. Eu já fui prefeito, já fui governador e eu desapropriei o pedaço de terreno de mais de 40 mil famílias nas minhas ocasiões em que eu tive para poder começar com acesso à terra. Aqui em Fortaleza, por exemplo, todo ano de cheia tinha mortes. Nunca mais aconteceu, graças a Deus, mas nunca mais aconteceu. Por quê? Porque as principais bacias que enchiam o Cocó e o Maranguapinho foram reguladas. Eu acabei com o aterro sanitário que poluía o Rio Cocó, criei uma grande unidade de conservação do Rio Cocó, das lagoas, Sapiranga, Maraponga. Estou me lembrando aqui com muito carinho, né, dessa passagem, mas para dar exemplo ao invés de conversa fiada. No Brasil, se nós tivéssemos um estado para os favelados, seria um dos maiores estados brasileiros, minha irmã. 14 milhões de brasileiros vivem em comunidades faveladas. 8 milhões e 300 mil estão em áreas de risco e, evidentemente, você não pode ter esse mapa e não ter uma estratégia continuada, não é, de resolução desse problema. Então, a reforma urbana começa com a titulação, a discriminação do território, o papel da casa, está tudo escrito no nosso programa. E com o papel da casa, a pessoa passa a ser cidadão, porque ela passa a ter um elemento de garantia e a gente pode lançar, como está planejado, um financiamento de recuperação e reestruturação de moradia e de construção, autoconstrução, com 36 meses de financiamento para a reforma, em que as pessoas vão contratar os seus próprios comunitários da favela para que a gente enfrente a questão do desemprego de forma emergencial. Isso é um bom exemplo daquilo que eu estou querendo fazer. Então, veja, ordenamento territorial, titulação da terra, reestruturação da moradia e combate permanente e sistemático com prioridade descrita no orçamento para eliminar as áreas de risco é uma coisa que nós temos que fazer de forma inadiável. A isso nós podemos dar o nome de reforma urbana. Ah, ótimo. Frederico Crepe pelo Twitter. Cirão, fala do racionamento de diesel. Será que vai rolar mesmo? Frederico, eu estou estudando, a gente tem que ter muito cuidado no Brasil com essas coisas que muito rapidamente são noticiadas. Veja, a Petrobras, criminosamente, orientado pelo Bolsonaro e pelo Guedes, paralisou 1/3 da sua capacidade de refino para estabelecer uma política de estímulo à importação. É a tal PPI que explica essa tragédia dos preços. E agora o Bolsonaro trocou de novo o presidente da Petrobras. E a ameaça de que vai faltar diesel vem do fato de que o Bolsonaro está tentando artificialmente, 3 anos e meio depois, de esfolar o povo brasileiro, de não fazer nada para mudar essa questão. Nós estamos, o Bolsonaro agora, tentando, só porque está perto das eleições, segurar os preços do óleo diesel. Se o Bolsonaro segurar os preços do óleo diesel agora, de forma artificial, para depois explodir depois das eleições, no grande estelionato eleitoral que o Lula e ele estão preparando. Essa é a tragédia do Brasil, meu irmão. Para pensar, obriga o debate que nós vamos esclarecer para você. Sabe, você que está votando no Lula de boa fé, porque quer se livrar do fascismo do Bolsonaro, se lembre, a tarefa não é só derrotar o Bolsonaro. No dia seguinte tem um país implodido, terra arrasada para a gente corrigir e consertar. E o que precisa ser feito, revogar teto de gasto, mudar o sistema de impostos, sabe, mudar uma série de coisas, precisa de uma grande cumplicidade com o povo. Se você for votar no Lula achando que o Lula vai trazer de volta o que aconteceu em 2003, você vai ter uma decepção que vai produzir um colapso final da confiança do nosso povo no sistema democrático brasileiro. Atenção, intelectuais, cientistas, artistas, pelo amor de Deus. Votem quem quiser, mas obriguem que essas questões sejam refletidas para não levar o nosso país para essa crise. Pois bem, se o Bolsonaro conseguir congelar artificialmente por 3, 4 meses o preço do diesel, sim, vai faltar diesel no Brasil, porque o importador não vai aceitar trazer diesel para o Brasil com um preço menor do que ele tem hoje em momentos de guerra da Rússia com a Ucrânia. Os preços dos combustíveis no mundo inteiro estão bombando. Qual é a diferença do Brasil para o resto do mundo? É que o Brasil tem sobra de petróleo. O mundo é importador de petróleo e nós aqui podemos formar o nosso preço com o custo Petrobras em real. E esse é o crime que eu vou revogar ali no primeiro dia do meu governo, conforme me comprometi. Willis Ferreira pelo Instagram. Sobre sua proposta para a mudança de preço da Petrobras, é uma boa ideia, mas e se o Conselho não aceitar mudanças no PPI, o que fazer? O Conselho de Administração é nomeado na proporção do capital votante pelos controladores.
Então, veja, o governo hoje tem maioria. O governo, o Tesouro Nacional diretamente, mais o BNDES-Par, tem mais de 50% do capital votante que manda na Petrobras. Então, se o conselho... Evidentemente que eu chegando lá vou trocar esse conselho todo. Não fica um, nem fica a direção de Banco Central. Eu vou para mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política. Então, o modelo, entre a eleição e a posse, eu já vou fazer a limpa, né, conversando, dialogando, do Conselho de Administração. E quem desobedecer, sendo a orientação do controlador, o governo vai ser demitido do Conselho de Administração e vai ser nomeado um Conselho de Administração que não é para fazer demagogia, é para impor uma nova estrutura de preços, anunciar que o controlador vai assumir a tarefa de comprar o capital que foi vendido pelo Lula e pelo Fernando Henrique, até 60%, e com isso eu tomo posse da Petrobras e reoriento estrategicamente para ela deixar de ser uma empresa que produz combustíveis fósseis para ser uma empresa de energia limpa e barata, para os novos tempos de economia de baixo carbono. Está tudo estudado, vamos seguir estudando, seguir discutindo, porque os problemas brasileiros só têm uma explicação. Tudo que está errado para beneficiar uma minoria ultrapoderosa que comprou a política. Está controlando a alma dos dois candidatos que estão liderando a pesquisa, um mais humano, o outro mais selvagem, mas rigorosamente o modelo econômico é o mesmo. E eu só quero ser, se for para mudar isso.